Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Te inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações, deixa aí teu comentário, também deixa aí da onde você tá falando, manda teu nome, teu endereço aí, tua cidade, que eu vou te mandar um abraço aí no próximo vídeo. Hoje dia de jogo, né? Informações que vêm de Porto Alegre que pode haver algumas modificações na escalação do Luiz Castro, né? Uma delas seria Balbuena como titular no lugar do Gustavo Martins. Quando eu vi essa questão do Balbuena no lugar do Gustavo Martins, eu falei, quer ver que ele ouviu o que eu falei? De botar o Gustavo Martins na direita, mas a princípio deve jogar João Pedro na direita. Se o Balbuena fosse o zagueiro titular, eu colocaria o Gustavo Martins na direita, porque tem mais velocidade, tem mais vigor físico, tem mais presença de área, consegue recompor mais rápido, né? É um zagueiro, tem vamos dizer assim, uma capacidade de marcação maior que a do João Pedro, né? Mas enfim, são escolhas, né, do Luiz Castro. Acredito que, ao que tudo indica, deve sair João Pedro jogando, mas eu gostaria de ver Gustavo Martins na direita. O meio de campo continua Noriega, Arthur e Monsalve, né? E uma outra modificação que possivelmente pode acontecer, segundo informações vindas de Porto Alegre, é que Pavon deve substituir o Amuso. Cara, tem umas coisas assim que eu não consigo entender no Grêmio. Pavon até outro dia estava numa lista de possíveis negociáveis ou dispensáveis. Dali a pouco, ele treinou entre os titulares, se machucou, tá? Vai ficar lá 30 dias fora, beleza. Se recuperou, apareceu nos relacionados, dali a pouco entrou, jogou bem contra o Fluminense, beleza. No outro jogo vai jogar contra o Juventude. Daí sumiu, foi expulso depois do jogo, inclusive. Ele estava numa lista de dispensáveis, depois veio para a lista de relacionados, daí entrou no jogo, daí entrou no outro jogo, hoje ele já é titular. Não se assustem que daqui 2, 3 jogos o Pavon tá com a faixa de capitão no braço. Cara, eu sinceramente o mundo não gira, ele capota, né? Principalmente do Grêmio. Tem coisas assim que tu, pelo menos agora entenderam que tem que dispensar esse jogador. Não, daqui a pouco o cara vira titular absoluto. E jogando a mesma bolinha que jogou no passado, que jogou no retrasado. Cara, não podemos esquecer que o Pavon é um atacante, certo? O cara fez o último gol dele ano passado no Gauchão, se não me falha a memória, foi em janeiro. Tem mais de 1 ano que o Pavon não marca um gol sequer. Nem Gauchão, nem Copa do Brasil, nem Brasileirão, nem Sul-Americana. Cara, e olha que ele participa dos jogos. Tá, beleza, vão dizer assim pra mim, não, mas ele faz bastante assistência. Cara, ele não faz nada mais do que um ponta tem que fazer. E daí, se tu for analisar o tanto de jogos que ele participa, pelo tanto de participações em gol que ele tem, é muito baixo, né? Mas enfim, a gente comenta futebol aqui e quem escala é o Castro, vamos aguentando o repuxo enquanto dá. Mas beleza, a princípio não tem nada, não saiu a escalação ainda, né? Estamos a 2 horas do jogo praticamente, pouco mais até. Mas pode ser que aconteça isso daí, né? Às vezes sai uma informação, chega na hora de sair a escalação, sai virada ao contrário, né? Então vamos ter que aguardar aí às 8h30 sair a escalação oficial. Gurizada, de fato, negócio fechado, tá? Então, Juan Ignacio Nardoni, que nós já vimos falando durante a semana, uma hora estava fechando, outra hora não, outra hora subia para 10 milhões, outra hora vinha para 8, outra hora vinha para 6, daí 7,5 negou, 6 negou. Aí os caras negaram 6 e 50% do passe do Aravena. Daí não, queremos 10. Daí tá, então eu te dou 7,5, mas não te dou Aravena. Não, eu quero 9. Não sei o que, vou dar 7,5 com mais gatilho, vou dar 6 com gatilho para 8. Daí foi para lá e negócio aqui, negócio lá, e a informação que sai hoje. Juan Ignacio Nardoni é jogador do Grêmio, será muito provavelmente anunciado amanhã e talvez até oficializado, já apresentado.
está em vias de se deslocar a Porto Alegre hoje ainda, né? Segundo informações, tá? Para fazer os exames amanhã, enfim, daqui a pouco até ser apresentado já amanhã, para integrar o grupo do Grêmio. Então, um jogador de 23 anos, né? Um volante. A princípio um camisa 5, mas bastante versátil, ele chega muito bem na área, um jogador explosivo, um jogador combativo, e que tem habilidade e que consegue fazer, às vezes, até uma de 10 ali, tá? Ele não é muito armador, mas ele pega a bola e vai parar lá dentro da área. Corta na zaga, vai pra frente, briga no meio, ele é um cara muito polivalente, né? Então, ele não é o 5 estilo Dinho, como a gente falava, né, outro dia aí, e que os mais antigos vão se recordar. Então, o Juan Nardoni está fechado com o Grêmio. Contrato de 4 anos. Valores envolvidos na negociação junto ao Racing de Avejaneda. 4 milhões de dólares, com mais 2 milhões em gatilhos, né, de metas que deverão muito provavelmente ser atingidas. Então, já está meio amarrado esses 6 milhões. Portanto, 4 milhões de arrancada e mais 2 milhões de variáveis. Aí ele vai atingindo as metas, bônus, enfim. Tantos de gol marcado, tantas participações em gol, convocação para a seleção e outras tantas mais. Aí tem uma enormidade de metas colocadas aí. Conforme ele for atingindo, ele vai recebendo. O Racing vai recebendo essas importâncias parceladamente. Então, no total, 6 milhões no prazo de 4 anos, né, para o Grêmio desembolsar, 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. Então, no meu entender, se esses valores estão realmente corretos, porque agora mesmo já estava olhando ali, o CCD já falou que são 8 milhões, né? E outros tantos comentaristas e jornalistas trazem a informação de 6 milhões dessa maneira que eu estou te trazendo aqui, que também é a informação que eu tenho, de 4 milhões com mais 2 em metas, em gatilhos, né, para irem sendo disparados ao longo do tempo. Mas de qualquer maneira, jogador novo, jogador muito promissor, né, que vai ter mercado. Muito provavelmente o Grêmio vai usar ele 1 ano, 2 anos, e daqui a pouco, com 25 anos, 26 anos, ele ainda tem mercado na Europa, né? Daqui a pouco pode até o Grêmio ganhar dinheiro em cima disso aí. Mas de fato, resolvemos a nossa questão do 5, tá? Agora o Grêmio vem com outra informação que está contratando outros 5. Daí todo mundo não tá certo o Nardoni? Não, Nardoni tá certo. Nardoni já é jogador do Grêmio, só não tá oficializado ainda, anunciado, né? Mas já está tudo acertado, inclusive o jogador já está se transferindo a Porto Alegre. Mas o Grêmio entende que o Nardoni ele não seria esse cão de guarda, esse protetor da zaga. Essa função que o Kahneman faz muito bem, que o Dinho fazia muito bem, né, que o próprio Noriega faz bem, né? Ele não é aquele tão marcador quanto criador, ou enfim, driblador, vamos dizer assim. Então o Grêmio entende que precisa trazer um cara nesse perfil. E aí surge o nome de Leonel Pérez. É outro argentino que está no Huracan, um jogador mais novo ainda, 21 anos de idade, tem 1,85 m, tem estatura, é mais alto até que o Guido Rodrigues, que o Grêmio estava buscando. E esse negócio está bem costurado e com muita chance de ser anunciado meio que brevemente, talvez hoje, amanhã, enfim, até o final de semana. O Grêmio fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares por 50% desse jogador, tá? E de fato ele é um camisa 5 de ofício, ele é o quebrador de jogada. Então a bola vai chegar nele, o primeiro combate é dele, espirrou, a zaga está atenta ali, mas ele pegou a bola, ele vai tocar pro 8, pro Nardoni, enfim, ali que vai fazer aquele pampeiro no meio de campo. Mas enfim, o Grêmio traz essa informação de que está contratando 2 volantes argentinos. Nardoni está certo e o Leonel Pérez em vias de acontecer também. E por que o Grêmio está buscando esse jogador também? Porque primeiro o Grêmio, e juntamente com o Luiz Castro, eles têm a ideia de trabalhar com um grupo mais enxuto.
E os dois perfis que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo são dois perfis que nós não temos e a ideia do Grêmio é liberar mais jogadores ainda. Então, já falamos aqui que Cuéllar está fora, Cristaldo está fora, Edenilson está fora dos planos, Dodi está fora dos planos. Muito provavelmente deve surgir mais alguns jogadores aí que o Grêmio vai acabar liberando, talvez até negociando Dodi, Edenilson, enfim, que tem ainda um mercado dentro dessa janela até o início de março. E ao que tudo indica, se não vier proposta nenhuma, nem do México, nem da Argentina pelo Cristaldo, devem se encaminhar para uma rescisão e o Cuéllar da mesma maneira. Apesar do Cuéllar estar fazendo meio que jogo duro aí, né? Porque o salário dele é altíssimo, né? Então ele tá na vez dele, né? Ele tá na razão dele, então ele deve dificultar um pouco aí essa questão da saída dele do Grêmio, né? Porque ele tem interesse em cumprir o contrato, obviamente por questões das cifras envolvidas, né? Nesse contrato. Tá bem, gurizada? Mas assim, ó, hoje é um jogo pra gente distensionar o ambiente, né? Vencer o jogo, marcar os primeiros 3 pontos do Brasileirão. E também, na sequência, aí, apresentar esses jogadores e o Grêmio continuar se reforçando aí. A diretoria está de parabéns, tem trabalhado muito bem, tanto nas liberações quanto nas contratações. E eu acho, gente, que se a gente tiver um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, as coisas vão se organizar e o Grêmio vai dar muita alegria para nós em 2026. Valeu, gurizada! Deixa o like aí, deixa teu comentário, diga para mim aí qual que é o time que tu preferiria que saísse jogando hoje. Se tu concorda com essas mudanças que o Castro está pretendendo fazer, se tu gostou da contratação do Nardoni, se tu gosta do nome do Leonel Pérez, deixa teus comentários aí e diz de que cidade que tu me acompanha aí, que eu quero te mandar um abraço amanhã. Valeu, gurizada, forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.